de Cristo Jesus vai dizer: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Se referindo a Davi, Davi foi um homem que cometeu vários erros. Ele matou, ele adulterou, tomou uma mulher que não era dele para si, mas ele se arrependeu. Ele confessou o seu erro, o seu pecado, e não voltou mais a cometê-lo. E a Bíblia, Deus vai citá-lo ele como homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu, ele confessou o pecado dele e ele não voltou mais a cometê-lo. Quero deixar aqui uma passagem que eu vou estar usando como base para essa palavra, que é a história de um homem chamado Mefibosete, que se encontra em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, no capítulo 9, no verso 4, pequeno texto só para a gente entrar no assunto. E disse-lhe o rei: aonde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Emuel, em Lodebar. Esse texto fala de um jovem que por alguma circunstância ficou deficiente de ambos os pés. Esse jovem se chamava Mefibosete e ele fazia parte da linhagem real. Ele fazia parte da família do rei. Ele era neto direto do rei Saul, que era o neto da época de Israel. Ou seja, o seu filho Jonatas seria o rei, consequentemente depois do seu pai Saul. E Mefibosete era filho de Jonas. Então ele assumiria o reinado de todo Israel depois de seu pai Jonatas. Ou seja, ele estava predestinado a ser rei de todo Israel. E aqui nós já derrubamos por terra a tese da predestinação. Porque Mefibosete estava predestinado a ser rei de Israel, mas ele nunca assumiu o reinado. Então aqui já se derruba por terra a tese da predestinação. Mas não é nisso que eu quero detalhar. Então, esse jovem fazia parte da linhagem real. Ele estava prestes a um dia ser o rei de todo Israel. Mas a história vai dizer que um certo dia, os inimigos que mataram seu pai Jonatas, agora iam em direção a ele para matar Mefibosete. E a mulher que cuidava dele, desse menino, que na época só tinha 5 anos, pegou ele às pressas e naquele tumulto deixou ele cair. E nesse tumulto ele ficou deficiente de ambos os pés. Agora ele se torna um coxo, um deficiente dentro de Israel. E a história vai dizer que ele foi levado para uma cidade chamada Lodebar. Lodebar, que significa terra sem pasto, terra do esquecimento, terra de ninguém. E aqui a gente entra na lição do texto, na lição que a vida desse jovem traz para nós. Porque ele um dia era um príncipe, um dia ele tinha família, um dia ele tinha uma história, um dia ele tinha um lar, ele tinha um nome, ele tinha um prestígio, mas agora ele está deficiente de ambos os pés, na terra do esquecimento, numa terra de pobreza, morando de favor na casa de um homem. Ou seja, na mente dele não havia mais esperança, na mente dele não havia mais saída, na mente dele não tinha mais como ele voltar a ter um nome, um prestígio, uma família, uma saída.
Mas aquele que tem promessa, se foi Deus que fez a promessa, descansa, porque aquele que te fez a promessa é fiel para cumprir. E Mefibosete tinha uma promessa. Estava esquecido, desamparado, longe da sua terra natal. Mefibosete aqui simboliza nós que um dia tivemos esquecido, que um dia fomos rejeitados, que um dia estávamos no lamaçal do pecado, que um dia estávamos esquecidos e rejeitados da graça. Mas aí o texto vai dizer que Davi lembra dele e manda o chamar. Davi aqui representa a simbologia de Deus. Nós estávamos no pecado, nós estávamos numa vida de erro, esquecido, mas um dia o rei lembrou de mim e de você, e o rei mandou nos chamar. E aquele jovem que se encontrava esquecido, agora é convocado de volta para o rei, para o palácio real. E sobre Mefibosete é importante nós ressaltarmos: morava em Lodebar, terra sem pasto, longe de Jerusalém, aleijado de ambos os pés. Sob o seu encontro com Davi, nenhum palácio é tão sofisticado que não mereça receber um pecador. A presença de Deus, ela sempre vai estar pronta para nos receber, com o coração arrependido, com o coração aquebrantado. Todo Mefibosete, todo pecador, necessita de um Ziba. Ziba que fez de tudo para que ele ficasse esquecido. E todos nós precisamos de uma certa forma, de um inimigo, para que Deus possa nos honrar e envergonhar o inimigo. Mefibosete senta na mesa, mas Ziba não senta. Porque Ziba era mentiroso, traidor, e Mefibosete era leal. E na mesa do rei, na presença de Deus, só tem lugar para quem é leal, para quem é fiel, para quem é verdadeiro. Mefibosete senta na mesa do rei para o banquete no palácio, mas Ziba não senta. Ou seja, honra de Deus na vida desse jovem. Existe esperança até para os que se consideram um cão morto, porque aquele jovem se não importa as circunstâncias, não importa a adversidade que você se encontra, não importa o tamanho do problema, mas você tem a promessa de Deus. E aquele que te prometeu é fiel para cumprir.
Deus vai te chamar pelo nome. Há uma dupla honra para aqueles que se arrependem. Há uma restituição, uma restauração para aqueles que se arrependem do coração, do fundo do seu coração, e buscam a Deus em espírito e em verdade. E Deus estará sempre de braços abertos para te dar uma nova esperança. Fique com essa palavra. Deus te abençoe.